No curso desta semana, você vai conhecer a legislação de inteligência. Quem apresenta as aulas é o professor Estevão Freitas. Ele fala sobre o Sistema Brasileiro de Inteligência e as agências que fazem parte dessa estrutura, além da legislação que trata da matéria. É agora no Saber Direito. Vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui no Saber Direito. Eu sou o professor Estevão Freitas, trabalho aí há 17 anos com preparatório para concurso, dou aula em faculdade, trabalho com as matérias processo penal, direito administrativo, tá? E legislação de inteligência, que é exatamente o que a gente está tratando aqui, ok? O nosso objetivo aqui, dando uma ênfase dentro do direito administrativo, vai ser o que a gente vai analisar aqui, é uma ramificação dentro do direito administrativo, desse Sistema Brasileiro de Inteligência. Vamos pegar um pouquinho do direito penal também relacionado, mas com foco maior dentro do direito administrativo, dentro do sistema de inteligência dos órgãos da administração pública, tá? Então, o que a gente vai analisar aqui, que a gente está fazendo essa análise? Exatamente de como se dá o Sistema Brasileiro de Inteligência, ok? O Sistema Brasileiro de Inteligência. Vimos que a ABIN é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, dentro do chamado SISBIN. Então, a partir, para você ficar mais familiarizado com o assunto, o SISBIN é o Sistema Brasileiro de Inteligência, que eu vou chamar pela sigla que é muito utilizada dentro da área de inteligência, SISBIN. Vimos também que existem vários órgãos que compõem o chamado Sistema Brasileiro de Inteligência. Exemplo, nós temos a Secretaria de Governo da Presidência da República, que vai ser o órgão de coordenação do Sistema Brasileiro de Inteligência. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Então vamos analisar o seguinte. A ABIN, vimos então que a ABIN ela não é uma agência reguladora nem uma agência executiva. Tá? A gente já fez essa análise na aula anterior, ela não é uma agência reguladora, ela não é uma agência executiva. Em outras palavras, ela não pertence à administração indireta, ela vai pertencer à administração direta. E aí a gente vai fazer uma análise desta divisão interna, de como é que se dá essa administração indireta, a administração direta da presidência, e como é que se dá o papel da ABIN dentro da administração direta e como é que ela faz a comunicação entre os órgãos que vão compor esse chamado Sistema Brasileiro de Inteligência, ok? Vamos lá então, pessoal. Nesta análise, então, desse Sistema Brasileiro de Inteligência, a ABIN, como nós vimos, ele é o órgão central do SISBIN, é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência. Quem é que faz, então, a comunicação entre o Sistema Brasileiro de Inteligência e o órgão de controle externo do sistema, que vai ser o Poder Legislativo? Vai ser a ABIN. Então, lembrando, quem é o órgão de controle externo da atividade de inteligência? É o Poder Legislativo, através do Congresso Nacional. E que parte do Congresso Nacional que nós temos para fazer essa análise? Os líderes da maioria e minoria, do Senado e da Câmara, e presidente das comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional de ambas as casas. Eles vão compor o órgão de controle externo da atividade de inteligência. Então, quando o SISBIN, o Sistema Brasileiro de Inteligência, tiver que se comunicar com o órgão de controle externo, quem vai fazer essa comunicação será exatamente a Agência Brasileira de Inteligência. Lembra disso? Será a Agência Brasileira de Inteligência. É ela que vai fazer essa comunicação. Não é a Secretaria de Governo, porque pode ser discutido, um exemplo, se você fosse fazer uma prova sobre o assunto, poderia ser discutido dizendo que seria o órgão de coordenação do sistema. Não é o órgão de coordenação do sistema, é o órgão central. Então, coloque isso na sua cabeça, tá? De forma bem clara. O órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência é a Agência Brasileira de Inteligência, criada em 99 pela Lei 9883 de 99. O órgão de coordenação, que era o Gabinete de Segurança Institucional, isso fica claro, porque agora é a Secretaria de Governo da Presidência da República, tá? Isso foi modificado aí no último ano. Tá claro isso? Então é importante saber as atualizações, porque quem estuda isso já há algum tempo e não se atualizou, ainda fica ligado ao Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Não é. Agora é a Secretaria de Governo da Presidência,
que é o órgão de coordenação. Tranquilo, pessoal? Então, voltando aí. Então, a gente viu que a ABIN, então, ela pertence à presidência da República, que ela não tem aquela autonomia administrativa, mas ela vai ter autonomia dentro do quê? Dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência, que vão ter vários órgãos que vão compor o Sistema Brasileiro de Inteligência, como está lá no artigo 4 do Decreto 4376 de 2002. Então, segundo o Decreto 4376 de 2002, vão ter vários órgãos que vão compor esse Sistema Brasileiro de Inteligência, como eu citei a ABIN, como eu citei a Secretaria de Governo, como nós vamos ter aí, pessoal, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores, dentre vários outros órgãos, o Ministério do Planejamento, tá? O Ministério da Fazenda, que são órgãos que vão integrar o Sistema Brasileiro de Inteligência, a Controladoria Geral da União, são órgãos que vão se interagir, tá? Dentro desse chamado Sistema Brasileiro de Inteligência. Vimos que ele pode, um órgão, se organizar com outro para poder, pessoal, fazer uma determinada operação? Pode. Dentro do sistema pode, sem problema nenhum, desde que tenha anuência das autoridades máximas de ambos os órgãos. Porque se não tiver anuência das autoridades máximas de ambos os órgãos, nós vamos dizer o quê? Que o ato é ilegal. E a gente viu que existem os requisitos de validade do ato administrativo. Citei, inclusive, quando a gente falou de convalidação do ato administrativo, a autora Maria Silvia Zanella de Pietro, que é uma autora importantíssima quando o assunto é convalidação do ato administrativo. Mas vimos que os requisitos de validade do ato administrativo seriam competência, finalidade, forma, motivo e objeto, o famoso CONFIFORMOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E que se porventura uma das autoridades máximas de algum dos órgãos que estão fazendo essa operação conjunta não tivesse a anuência deles, nós teríamos um vício quanto à competência, tá? E aí o ato poderia ser anulado, tá bom? E aí nós teríamos um ato anulado. Agora, eu queria fazer uma análise com vocês de algo um pouco mais profundo. Eu falei da Lei 9883, falei do Decreto 4376, tá? E eu quero agora com vocês, que é matéria da aula anterior nossa, mas eu quero com vocês aprofundar em um tema importante sobre essa lei e esse decreto. A lei e o decreto, eles vão criar, na verdade, a lei vai criar, tá, a ABIN. A ABIN não existia. Quem cria a ABIN é a Lei 9883 de 99. Nós tínhamos antes, como eu disse, o chamado SNI, o Serviço Nacionais de Informações, que tinha um serviço um pouco diferente. Um exemplo, aqueles que trabalhavam por SNI, eles tinham uma forma de chamar de secretas, que seriam os agentes que trabalhavam por SNI. E tinha aquelas pessoas que colaboravam com o serviço, tá, do SNI, que, numa linguagem popular, eles chamavam de cachorros, era uma linguagem popular, que eles não eram diretamente do Serviço Nacional de Informações, mas contribuíam. Então, quem estava ali dentro eram os chamados secretos, quem fazia aquela contribuição externa, que não era um agente direto do Estado, eram os chamados cachorros, que buscavam informações, naquela época da ditadura militar, para poder subsidiar as decisões do governo da época, ok? Na Agência Brasileira de Inteligência é diferente, porque lembre, o SNI nasceu em 1964, o Serviço Nacional de Informações nasceu em 1964 e foi até 1990. De 1990 até 1999, que é o ano da Lei 9883, pessoal, a Casa Civil que fazia diretamente aí o serviço de inteligência, até que foi criado a Agência Brasileira de Inteligência. Só que a Lei 9883 de 99 não cria apenas a Agência Brasileira de Inteligência. Ela tem uma outra função. E que função seria essa dessa lei? Vamos lá. A função dessa lei, pessoal, seria também instituir o sistema. Então, quando você chega lá na Lei 9883 de 99, vocês vão ver o seguinte: lei que cria a Agência Brasileira de Inteligência e institui o Sistema Brasileiro de Inteligência. Então, se a gente tivesse um questionamento assim, a Lei 9883 de 99 criou o Sistema Brasileiro de Inteligência? Lógico que não. Se você for analisar o Brasil no Império, logicamente ele já tinha que ter um sistema de inteligência. Brasil do Império, porque sempre precisa, pessoal, de um sistema de inteligência. Qualquer Estado, ele vai precisar de um sistema de inteligência, nem que seja mínimo. Nós vamos precisar de um sistema de inteligência. Isso é fato, tá? Só que, logicamente, com a evolução dos anos, com o passar dos anos, o Estado vai evoluir e vai evoluir também o seu sistema de inteligência. Então, hoje a gente vai ter a relação de vários órgãos
compondo esse sistema brasileiro de inteligência, nós temos a Política Nacional de Inteligência, que vai exatamente fazer estudos, pessoal, para analisar a inteligência no Brasil. E através dessa análise da inteligência no Brasil, pessoal, eles vão criar programas para ampliar, diversificar as formas de se produzir a inteligência no Brasil, até para poder ficar algo comparado ao que acontece em outros países. Ficou claro isso, pessoal? Para ficar tranquilo quanto ao que acontece em outros países. Então, a perguntinha, a Lei 9883 criou o Sistema Brasileiro de Inteligência? Não. O SISBIM não foi criado pela Lei 9883. Ela já existia. Nós tínhamos falado do Serviço Nacional de Informações. E antes mesmo do Serviço Nacional de Informações, nós tínhamos, exemplo, pessoal, que eu não citei até então, eu falei do Ministério da Defesa. Mas quando eu falo assim do Ministério da Defesa, quais são os órgãos que vão representar isso? Nós temos as Forças Armadas. Logicamente, a gente tem Exército, nós temos Marinha, nós temos Aeronáutica, que também vão integrar, não teria como não ser, o nosso sistema brasileiro de inteligência. Por isso que você tem inteligência dentro do Exército, você tem inteligência da Marinha, você tem inteligência da Aeronáutica, como você tem inteligência da Polícia Federal, você tem inteligência da Polícia Rodoviária Federal, você vai ter inteligência das polícias no âmbito do Estado, tá? Porque cada estado aí, então, vai ter a sua polícia, seja civil, seja militar, e ela também vai ter um departamento de inteligência. Então, a inteligência ela vai estar ligada praticamente a todos os órgãos, só que um ou outro vai dar um foco maior a essa inteligência. Tá? Eu citei muito na última aula falando sobre inteligência na Polícia Federal e na Agência Brasileira de Inteligência, por questão mais lógica, porque é o que mais aparece, principalmente a federal, é o que mais aparece na mídia. Tá? E, logicamente, a Polícia Civil, no âmbito do Estado, do teu Estado aí que você está assistindo, vai ter também a inteligência aparecendo. Só que é diferente. E, por uma análise lógica, é diferente. O que vai chegar para a sociedade? Porque é diferente para quem está dentro dessa área de inteligência. Agora, a sociedade, aquele leigo, aquele que porventura não tem um conhecimento desta área de inteligência que a gente está citando aqui, às vezes fica um pouco confuso quando a gente fala de como se processa essa inteligência. Mesmo para quem, então, um exemplo, está estudando direito. Porque a gente não tem uma matéria específica, tá, sobre sistema de inteligência. O máximo que pode ter é uma ou outra faculdade que, porventura, universidade, que coloca isso como matéria optativa. Mas é difícil a gente ter dentro do currículo básico daquelas matérias obrigatórias falar sobre inteligência. O que a gente vê mesmo é o direito administrativo, o direito constitucional, o direito penal, o direito processual penal, e nem vou entrar em nuances do direito civil, tributário e outros, que não vai interessar muito aqui para a nossa matéria. Ok, pessoal? Mas esses sistemas vão estar dentro de vários órgãos. Analisando o seguinte, pessoal, verificando o seguinte, nós temos um exemplo, a Polícia Civil. Cada estado vai ter a sua Polícia Civil. Existe inteligência dentro da polícia? Lógico que existe inteligência também dentro da polícia. Isso é fato. Existe inteligência dentro da polícia. Então, o que a gente vai ter aqui? A Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Civil do Distrito Federal, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, e assim vai. Eles vão ter o seu sistema de inteligência, o sistema de inteligência integrado. Seja Polícia Civil, seja Polícia Militar, eles vão ter inteligência. As Forças Armadas vão ter sua inteligência, como eu citei, a inteligência da Marinha, a inteligência da Aeronáutica, a inteligência do Exército. Então, eles vão ter também um aparato que vai trazer essa ideia de inteligência, ok? Então, a inteligência vai estar dentro